Oi, gente, voltei. Voltei para poder conversar com vocês sobre outro assunto tão importante quanto o anterior, né? Hoje são 2 lives seguidas para falar com as terapeutas do meu coração. Primeiro foi Luciana, agora eu vou estar recebendo aqui Liliane Lobianco, que é terapeuta, né, psicóloga, tem um amplo trabalho nessa área da criança, que estava um pouco barulhento, com criança, adolescente, foi conselheira tutelar, tem uma estrada aí, né? E aí eu convidei ela para a gente estar conversando sobre violência doméstica contra a criança e o adolescente. Então, vamos esperar aí ela dar a entradinha. Já agradeço a galera que ficou lá na live anterior sobre relacionamentos abusivos e a galera que vai entrar aqui para falar sobre criança e adolescente. Então, vou esperar a Lili entrar para a gente começar a trocar ideia, né, sobre esse assunto, que é um assunto muito importante nesse momento e em todos os outros, né? Momento de pandemia, porque a gente está mais em casa e está mais com as crianças e todo esse processo. E sem pandemia, que a gente tem que estar atento, tem que saber como é que funciona isso, o que pode ser feito. E saber como é que é isso, que às vezes está acontecendo do nosso lado e a gente não sabe. Lilia, vou te mandar o convite. Não, não sei. Aqui. Não tá aberto. Você não tá aberto. Você não tá aberto aqui para mim. Não sei por quê. Eu acho que você precisa liberar aí a sua rede para eu ter como te convidar. Porque para mim aqui eu não consigo te convidar. Vê se você consegue mandar a solicitação para entrar junto aí. Então, gente, para quem acompanhou a anterior, a gente falou sobre relacionamentos abusivos e aí em todas as esferas, dando uma ênfase sempre, né, na questão casal, né, relacionamento amoroso, mas foi em todas as esferas. E agora a gente vai estar conversando com a psicóloga Liliane Lobianco sobre violência doméstica contra criança ou adolescente. Então, para quem está entrando agora, né, é esse assunto de hoje. E lembrando que amanhã a gente começa uma série de lives falando sobre mulheres que trabalham capoeira, né? São contando suas trajetórias, mulheres que são mestras de capoeira e contramestras de capoeira, que são os graus mais evoluídos, né, da luta, da arte da capoeira. E aí a gente vai estar recebendo várias potências, né, do Rio de Janeiro para falar sobre as suas histórias, sobre os seus trabalhos, sobre é, todas as informações a respeito disso. Lili, eu não estou conseguindo te adicionar para você entrar. Vê se você consegue me mandar aí a informação. Tem um íconezinho como se fosse uma pessoa e um quadradinho também como se fosse outra pessoa dentro. Vê se você clicando aí você consegue pedir a solicitação, porque aqui para mim não está aparecendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo aqui.
Eu acho que é esse. Eu acho que eu consegui. Vê se vai aparecer para você aí para aceitar. Gente, eu tô na live comendo. Sabe por quê? Porque eu tô com fome já. A pessoa que me conhece sabe que eu como bebeça. Eu te mandei o convite. Falta só você aceitar. Aí, agora sim. Foi. Agora foi. Oh, agora foi. Então, gente, essa live aqui, a gente vai tá repetindo ela, na realidade, porque a gente fez no Instagram e assim, teve umas dificuldades técnicas, e aí a gente agora tá fazendo aqui no Face, né, para poder estar interagindo aí. Tá me Lili, se ouvindo? apresente. Eu estou ouvindo você muito baixinho. São várias coisas escritas aqui. Eu nunca participei de uma live no Face, então estou. Psicologia tem uma questão bem difícil com a questão da tecnologia, né? Ah, Você está me somos ouvindo? duas. Está me Somos ouvindo? duas. Não se aflinja. Somos duas. A gente vai aprendendo assim na marra, no fazendo. Você está me Está ouvindo conseguindo me ouvir? melhor? Não, está muito baixo o seu. Eu tô te Deixa eu ouvindo ver. bem. Gente, vocês que estão assistindo, estão me ouvindo bem? Estão ouvindo a Liliane? Como tá? Eu mudei agora. E agora que eu mudei? Mudei tudo aqui. Desaparecia. Agora acertei. Tá aí. Bom, Então, eu queria, porque a gente fez lá no Instagram, tem pessoas aqui que estavam lá naquele dia, mas tem pessoas que não estavam. Então, eu queria que você se apresentasse, e falasse de você, do seu trabalho, e aí a gente começa a dar o pontapé na live. No tá, eu não assunto. posso dar um papel na live, mas a gente pode começar nesse caminho, sim. Bom, meu nome é Liliane Lobianco, eu sou psicóloga clínica, sou escritora, trabalho com criança e adolescente há mais de 16 anos. O que mais? É tanta Foi coisa, né? conselheira tutelar durante muito tempo da região de Jacarepaguá, é uma referência, né, não só de Jacarepaguá, mas do Rio de Janeiro, pelo seu trabalho, é escritora, é coordenadora do Centro Terapêutico. Eu tô falando melhor de você do que tu, hein? Tô sinistra. Eu pesquisei, gente, eu pesquisei. Né? É muito ruim você falar e não se ouvir. É horrível. Então a gente não consegue nem se ver. Você está me vendo? Tô, tô te Eu tô vendo assim, sim. eu não consigo nem ver aqui. Tudo bem. A sua fala que às vezes fica perdida assim, mas a gente vai levar. Nossa. Bom, a gente, na brincadeira, né? A gente brincando aí, eu fui conselheira tutelar por um período também extenso e a minha militância é na área da infância e da juventude, né? Hoje eu sou coordenadora técnica e idealizadora de um projeto chamado, de um centro terapêutico chamado Centro Terapêutico Lobianco. E o objetivo do centro terapêutico é atender crianças, adolescentes, adultos, jovens, idosos. Nós temos uma equipe multidisciplinar e o objetivo é trabalhar a reabilitação cognitiva, num trabalho de referência qualitativa de intervenção, né? Bom, esse é um pouquinho do meu histórico, né? E é tão difícil porque
falar sobre violência doméstica, eu estava vendo que vocês falaram sobre relações tóxicas, né? E falar Abusivas. A gente nem entrou nesse termo do tóxico, não. A gente foi para o abusivo, que era, acho que dava para abranger melhor. sim. Na realidade, falar sobre violência contra a criança e adolescente é a quebra de um paradigma, né, Darlene? A gente falou um pouco na outra live, lá no Insta, mas falar aqui sobre uma população que é considerada vulnerável, né, é algo muito interessante e desafiador, né? Porque Sim. a gente tem outros grupos que são considerados como grupos vulneráveis e que são focos de violência doméstica. São as crianças e os adolescentes, os idosos e as mulheres. E aí, assim, a nossa conversa de hoje ela acaba atravessando um pouco da live anterior, falando sobre a questão dos abusos, da violação de direitos humanos contra as mulheres e como que essa relação se dá, né? O que não é muito diferente na relação com a criança e com o adolescente hoje. Porque, na realidade, como vulneráveis, eles precisam de cuidado, proteção e zelo. E quando a gente fala de violação de direitos da criança e adolescente, ela dá um risco da proteção, né? Da efetivação de um lugar de vulnerabilidade. E a gente tem um tipo de violência que perpetram, né? Que passam a questão da criança e adolescente. Uma é a violência física. Está dando para ouvir? Tô te ouvindo, sim. Tô te ouvindo bem. A outra é a violência sexual. Uma das violências também que são violências que permeia todas as demais violências é a violência psicológica e a negligência, né? A criança que sofre violência física é aquela criança que vive o tempo todo apanhando, né? E aí ela aprende essencialmente, como os pais são figuras de referência, ela aprende essencialmente a bater. Então ela vira um adulto violento, agressivo, porque o aprendizado dela está focado na questão do que ela aprendeu a fazer, né? Ela Figura de amor próprio. reproduz, né, o que ela teve. Ela reproduz o que ela teve quando criança. Você só reproduz aquilo que você vê de alguém que você respeita, de alguém que você ama. Você não vai reproduzir comportamentos irregulares de pessoas que você não tem a mínima referência, né? Então, ela repete esse modelo. Mas eu quero dar um stop, uma parada aqui, para dizer para você o que significa violência doméstica, né? Porque nem todo mundo sabe que o que é violência doméstica, né? Você sabe o que é violência doméstica, Daniela? Eu não sei se o que eu entendo como violência doméstica é só isso ou se é uma questão maior do que isso, né? Que a violência doméstica eu vejo ela em várias situações. E aí eu assim penso crua, violência dentro de casa, todas as violências que você sofre dentro da sua casa, da sua residência. E aí, seja ela com criança, seja ela com os idosos, seja ela com homem e mulher, ou outro relacionamento, né? Que a gente, quando fala muito no relacionamento do homem e mulher, mas tem outros tipos de relacionamento, né? Então, eu penso assim, mas não sei se é isso ou é só isso. Eu tenho essa dúvida. É legal porque quando você me convidou, você me falou assim, Liliane, vamos falar sobre essas questões mais complexas de uma forma muito próxima do senso comum, né? Então, a gente coloca de lado o tecniquez e vamos falar Sim. de coisa que se entende, né? De referência, dar exemplos categóricos que as pessoas possam entender. Então, é realmente Porque isso. a gente Violência. vai ter.
É porque a gente vai ter aqui pessoas que entendem o tecniquez e tem pessoas que não vão entender. Eu posso dar um exemplo aqui de representantes de organização local, né, que a gente tem aqui, que é a Yara, do Grupo Alfazenda. Inclusive, eu estou usando uma produção do Grupo Alfazenda, vamos fazer um merchan. A gente vai ter aqui Lisete, que também vai ter Arara, que lá na região dela também trabalha. Então, assim, a gente vai ter também várias outras pessoas que não trabalham, não sabem do que se trata, não interagem com essa realidade. E aí a gente precisa ter uma linguagem que consiga abarcar todas essas pessoas, né, que estão assistindo. Sim, então, voltando à caracterização que você fez de violência doméstica, é exatamente isso. São todas as violações, são todas esse tipo essa caracterização que eu dei aqui, física, sexual, psicológica e negligência, que acontecem por parte das figuras parentais. Quem são as figuras parentais? Todas as pessoas que vivem no espaço intrafamiliar, dentro do espaço do lar. Então, a violência doméstica ela vai sempre ser uma violência que vai acontecer nos espaços onde a criança, o idoso ou a mulher se sentem acolhidos e seguros, né? Então, sempre vai acontecer com essa perspectiva. É no lugar onde você se sente protegida que vai acontecer a questão da violência doméstica. E como o nosso Sim. recorte é violência doméstica contra criança e adolescente, o foco vai estar nessas quatro caracterizações de violências que eu falei. Violência física, violência sexual, psicológica e a negligência. Quer perguntar? Não, eu estou achando ótimo. Eu estou aqui só aprendendo. Eu ia fazer uma pergunta, mas seria uma pergunta até idiota, porque você já disse. Eu ia perguntar assim: ah, mas é só as pessoas que moram na casa que são parente sanguíneo, consanguíneo? Não. É também, por exemplo, a mãe casou, ou o pai casou com um outro membro que não é o pai da criança, não é a mãe da criança. Aquela pessoa ali também faz parte do convívio Desse daquela casa. núcleo dos Sim, eu ia afetos. fazer essa pergunta, mas eu entendi. Dos afetos. Então, é referência de proteção, de cuidado? Está ali no entorno? É violência intrafamiliar, que é considerada violência doméstica. Né? A violência física é toda ação que provoca dor na criança. Tem gente que fala assim, mas se eu der uma palmadinha, não vai doer, porque depois que disseram que criança sofre violência, eu não posso educar o meu filho ou a minha filha, né? Sim, Existe um limite, né, entre você repreender e você machucar. Então, tudo que doer no seu filho, tudo que doer em você é violento. Se você for dar um sim. tapa no seu filho e esse tapa você der primeiro em você e doer, é violência contra ele. Porque se dói, é um ato violento. Tá? Então, violência física é toda ação feita na direção de dados concretos, né, de ações concretas que machucam, que trazem dor. Então, essa é a caracterização. Isso na violência física, na emocional, né, na saúde mental, também é nessa característica aí que rola ou tem algo diferente? Está falando da violência psicológica? Isso. Então, a violência psicológica ela acaba permeando todas as demais, né? Porque quando uma criança apanha e sente dor, consequentemente, aquele momento, aquele ato ali que trouxe para ela um mal-estar, né? Vai criar uma relação traumática em relação àquele momento que ela está vivendo. Então, Sim. a ação de violência física, ela vai ter um desfecho emocional, né? Ela vai ter um desfecho traumático para essa criança. Ninguém lembra de um momento em que você levou uma surra do seu pai ou da sua mãe com o mesmo prazer que você lembra
da sua festa de 15 anos, né? Do primeiro beijo, do abraço, né? Da ida para a escola, de ações que tinham recursos positivos para você. Então, a violência física ela vai estar permeada pela violência doméstica, porque, consequentemente, a criança vai ser nesse processo. Tá? Entendi. A violência sexual é toda ação que submete essa criança ou adolescente ao constrangimento relacionado à sua sexualidade. Então, o adulto que submete uma criança a um ato libidinoso, ele está cometendo violência sexual contra a criança. E a gente O estava que falando que da é... outra. Desculpa te interromper. O que que é... Que eu sei, mas pode ser que alguém não saiba. O que que é um ato libidinoso? Um ato libidinoso, ele tem origem na questão da libido. O que é a libido? São as sensações sexuais erógenas que produzem, que o adulto produz, né? Então, ele sabe que se ele colocar a mão numa parte íntima de uma criança, ele vai ter prazer, ele vai estar exercitando essa parte da libido dele sobre essa criança. Por que é libidinosa? Porque é só bom para ele. E a criança não está numa fase propensa para ser estimulada na questão da sua Naquele sexualidade. ato. Por Então, ela se exemplo, sente... Hã? desculpa, continua. No final eu faço outra pergunta, continua. Então, ela se sente constrangida, né? Aí, muitas pessoas falam assim, Liliane, mas o, o ato em si, o toque, né? O fato concreto, o ato em si, isso é abuso sexual, né? Não. O fato do constrangimento é abuso. Se uma criança, se o pai ou a mãe estiverem vendo um filme de adultos e essa criança estiver ali junto, ela está sofrendo violência sexual por parte dos seus responsáveis. É isso que Por eu ia quê? perguntar. É isso Por que eu ia quê? perguntar. Em casa, quando um pai ou uma mãe tem o costume de ser índio em casa, ser índio, que eu digo, é andar libertário, sem roupa, sem nada, não sei o quê. Isso pode ser considerado um ato libidinoso? Depende do que eles estão fazendo na nudez. Porque Entendi. se andar é uma forma que a família se habituou de se relacionar, não, né? Agora, se eles estiverem praticando algum ato sexual próximo da criança, isso é libidinoso, porque a criança não tem a compreensão do que está acontecendo naquele momento. Ela vai repetir o modelo, mesmo que ela não saiba para que serve aquele ato. Mas ele está vendo o pai ou a mãe, ou o pai, a mãe, o padrasto, ou a mãe, o vizinho, não importa, fazendo aquele movimento. Esse ato coloca em constrangimento a criança nessa relação da sexualidade dela. Aí você vê uma criança que vai para a escola e quer beijar na boca da outra criança. Aí você chega lá e fala, porque eu vi meu pai e minha mãe beijar. Não significa que ele esteja tendo prazer, né? Ou exaurindo a É libido só o dele ato naquela... da reprodução daquele ato, né? É só o ato da reprodução daquele ato, porque ele não tem nem a consciência, nem a maturidade, nem corporal e nem mental, para dimensionar aquele ato do beijar na boca. Mas porque ele viu, ele está fazendo a reprodução. A Certo? reprodução. E aí, isso pode deflagar nele algumas sensações prazerosas, entendeu, o Darlene? Se ele começa a fazer isso e ele começa a gostar, entender que aquilo dá prazer para ele, de alguma forma, né? Ele vai fazer isso com outra intenção. E ele está sendo estimulado precocemente para essa ação que para ele não deveria ser nesse momento, né? Então, a violência sexual ela é permeada por ações
com atos concretos, né? Um ato concreto é considerado na legislação hoje como estupro vulnerável. Com uma criança, com um adolescente, uma criança ou um adolescente até 14 anos é considerado estupro vulnerável, né? E aí, estupro vulnerável perpassa também o fato dele ter sido abusado sexualmente, porque isso está tudo muito intrínseco, né? E isso Entendi. envolve violência psicológica? É lógico que envolve. Sim, Porque o corpo da é um traço que ele vai ter para o resto da vida. né, por parte de um adulto. Então, se o adulto estimula, possivelmente ele está cometendo um crime. E essa criança está Entendi. sofrendo violência. Foi. Foi. E aí eu te pergunto assim, quais os sinais que essa criança, além desses que você já colocou, da reprodução, que essa criança dá que está tendo esse abuso, está tendo essa violência contra ela, e que quem está de fora, e aí eu falo assim muito tranquilamente da cadeira de professora, né, de quem lida com criança a vida inteira, porque eu comecei a dar aula com 15 anos, hoje eu já estou em 36. Como que eu consigo perceber isso? Qual o sinal que é dado que eu consigo, caramba, tem que ficar alerta, aquela criança ali está me dizendo alguma coisa. São crianças, Darlene, extremamente embotadas, né? Crianças que são muito tristes, estão sempre isoladas, né? São crianças com extremamente submissas, então onde você coloca ela, você dá uma ordem para ela e ela se submete. Em contrapartida, também tem outras crianças que se manifestam com grande processo de agressividade. Então, às vezes, é muito agressivo, e você não sabe de onde vem essa agressividade, né? Algumas desses comportamentos combinados, outros isolados, tá? Por exemplo, uma criança que é pseudo-madura, ela é pequenininha, mas ela fala com você e assim, ela tem uma maturidade para falar sobre determinadas questões. Você fala, como que pode uma criança dessa pensar e verbalizar dessa maneira? Né? Essa pseudo-maturidade também é um indicador, né? Brincadeiras sexuais. Você observa a criança e às vezes ela está ela está manuseando partes do corpo que você por que ela está fazendo isso? Ela tá quem ensinou isso para ela, né? É um indicador forte de que essa criança pode ter sido manuseada e ela se acostumou, né? E aí ela tem Desperta não é nem nela um sentimento agradável quando ela mexe na genitália, né? E aí consegue perceber que ela pode ter sido vítima de uma situação de violência, né? Outras questões que são muito interessantes da gente observar são os vínculos que ela não consegue estabelecer. Ela tem dificuldade de estabelecer vínculos tanto na escola quanto nas relações dela sociais, com os amigos. Então, ela é aquela criança isolada, do cantinho, você está sempre tentando trazer para o grupo. Ela também tem muitas dificuldades de concentração, e se você parar, quando essa criança está sofrendo violência sexual, ela tem uma queda repentina no desempenho dela escolar. Se ela ficou muito caladona, foi para o canto, você vê que ela não está se manifestando, que ela está muito isolada, teve queda no rendimento escolar, teve alteração de sono, teve problemas com o apetite, pode investigar porque ela é vítima de violência, seja ela sexual, ou seja ela violência física, negligência, algo que colocou essa criança num lugar de tamanho trauma e ela não reage por conta desses momentos negativos e ruins que ela viveu no campo concreto e prático dela, né? E aí, Entendi. assim, o que a criança entende?
A criança entende que pai e mãe são figuras de amor. É a mãe que Protetoras, né? leva para passear, é o pai que cuida, é a mãe que está sempre ali juntinho. Se uma dessas duas figuras, né, ou outras figuras que estão muito próximas, elas cometem atos, mesmo que sejam atos equivocados e errados, essa criança vai achar que são atos corretos, né? Porque na realidade Vai haver uma inversão de valores, né? De conceitos. sim, entendeu? E às vezes a coisa é tão intensa, tão rígida, que a criança ela entra em quadro depressivo, né? Em alguns momentos ela se automutila e ela pode ter até ideário suicida. O sofrimento é tão grande, né? Às vezes os pais, por exemplo, vocês estavam falando da questão das relações abusivas, né? Às Sim. vezes a mãe ou pai, raramente a gente encontra uma mãe que abusa, né? Uma mãe abusadora, mas tem, tá? Mas, de repente, uma mãe que sofre violência doméstica, ela tem essa dependência afetiva e financeira do companheiro, e esse companheiro também é um agressor em relação a um abusador, né? É um suposto abusador. Essa mãe, ela desqualifica a fala dessa criança porque ela não tem esse entendimento de que algumas situações que para a gente são consideradas como situações violentas, ela não tem esse referencial. Ou se tem, ela não verbaliza, ela não procura proteger a criança, porque senão ela vai perder a relação afetiva e também pode perder essa relação econômica que ela tem com o companheiro, né? Nossa, E mas aí, isso é grave, né? Que ela não conseguir fazer essa separação daquilo que a criança está passando, assim, por ela ter um histórico, ela não conseguir entender que aquilo ali é uma violência, que aquilo dali não deve acontecer. Isso é bem grave, assim. Eu acho que é até mais grave do que a pessoa que mantém ali porque tem uma dependência financeira e emocional. Porque mas esse Darlene, primeiro. o fenômeno da violência, ele é muito maior do que a gente possa imaginar, né? Às Sim, vezes essa mulher, ela foi vítima de situações que ela também não conseguiu revelar no passado. Então, ela tem uma certa paralisia. Eu não estou justificando isso, entendeu? Só sim. estou Não, contextualizando tô entendendo. que a criança precisa ser protegida e quando a gente entende que a criança verbaliza que sofreu algum ato violento, ela precisa, alguém tem que zelar pelo cuidado, né? Alguém E tem que aí, ouvir. que já passou por situações violentas, ela é extremamente submissa, porque ela já se submete por uma questão de não ter resolvido esse dado dela de violência que ela sofreu na infância, então ela vai reproduzindo esse comportamento de submissão. Ela se submete e muitas são as vezes que a gente ouve a mãe dizer assim, mas ele é criança, ela é criança. Aconteceu com ela, mas ela Tentando vai esquecer. descaracterizar a fala, né, dessa criança, tentando é, é, desvalorizar, né, essa fala. A gente estava falando na live anterior sobre relacionamento abusivo justamente com isso, que a pessoa que passa por esse processo do relacionamento abusivo, ela se anula, ela não consegue ter força para entender que ela é uma pessoa, que ela é que ela tem uma força, que ela vai conseguir sobreviver sem o que abusa, né, no caso, e que ela pode sim se virar sozinha. E aí Mas a gente vê. perceber violência, né? Ela acha que essa relação violenta de cuidado, né, é uma relação violenta, ela já vive isso há muito tempo. Agora seu áudio tá cortando, Lili. Melhorou? Agora fala. Melhorou? Então, às Melhorou um vezes ela pouco. não identifica a violência, né, Daniela? Porque ela vive. Piorou o áudio? É porque sumiu total, assim, a tua voz melhorou e depois sumiu.
Você está no computador ou você está no celular? Estou no celular. Ah, Melhorou? melhorou. Então, às vezes ela não identifica nem que é violência. E aí é mais fácil para ela, né, não ter que lidar com isso, porque se ela vai lidar com isso, ela vai ter que rever coisas do passado dela que ela também preferiu esquecer, né? Então a violência ela não está descontextualizada, ela está sempre voltada para um fenômeno, né? Esse, por exemplo, que a gente acabou de falar, é um fenômeno de multigeracionalidade. Aconteceu comigo, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, então vai acontecer com a minha filha ou com o meu filho. Porque Que a gente essa chama é isso. padrão, né? Também, né? Hã? Que a gente chama também de padrão, né? Você vai reproduzindo um padrão, um histórico familiar, vamos dizer assim. No campo da violência, da violência doméstica, a gente chama de fator multigeracional, né? Que é algo que vai passando de geração em geração. E para quebrar esse tipo de violência, tem que vir algo de fora para barrar essa violência e começar do zero. E dizer assim, olha, existem outras formas de amor, porque não é assim que se ama. Então você precisa experimentar outras formas de amor, né? Porque às vezes as pessoas acham que amar é sofrer violência, né? Seja ela sexual, seja ela física, psicológica. Então, todas essas. A negligência, eu falei da psicológica, né? Eu falei agora da negligência. A negligência é a ausência de cuidado. É aquele pai, aquela mãe que acha que a criança se cuida sozinha, né? Ela está na rua, saiu de manhã, volta à noite e tudo bem, ela sabe o que ela está fazendo, ela já tem 7 anos, ela tem 8 anos, então para ela a ausência de cuidados não é uma questão. Também às vezes não foi cuidado, então não consegue produzir cuidado porque não viveu, né? Não tem essa Entendi. vivência. Então, não fui cuidado, então, para mim também essa questão não existe. O vínculo se dá por ele estar aqui. Então, ele está aqui em casa, ele está comendo, ele está dormindo, ele está indo na escola, está tudo bem. Não precisa mais nada. Né? E se também não quiser ir Tô na escola, fazendo também o tudo bem. meu, eu estou fazendo o meu principal, o que eu tenho que fazer. Ele está comendo? Ótimo. Está se alimentando? Está ótimo. Então, esses são as formas de violência que criança ou adolescente hoje sofre por conta dos adultos, né? Isso focando nessa relação da criança e do adolescente. Você, quando olha uma criança com mudanças bruscas de comportamento, sem explicação aparente, né? Com mudanças súbitas de humor, sonolência excessiva, né? Aquela questão que eu falei, a baixa autoestima, né? Muitas crianças desenvolvem o desvalor por conta dessa situação. Então, eu posso sofrer violência porque o meu pai e minha mãe eles me veem num lugar que é um lugar que não é tão importante assim. Então, eu sofro de violência porque essa é a referência que os meus pais têm de amor que eles têm por mim. Então, esse é o caminho da violência doméstica contra criança e adolescente. A gente tem todas essas tipos de violência que eu te falei, e tem os fenômenos da violência, né, Darlene? A gente tem a questão da multigeracionalidade, a gente tem a questão do abuso de poder, né? Eu sou maior, eu posso mais, então eu vou colocar essa criança num lugar que ela tem que ficar, de submissão intensa ao que eu estou falando para ela. Eu não estou falando que criança não tem que ser educado pelos pais, não. Totalmente diferente. Eu estou dizendo que a criança precisa de regras e normas para se estruturar enquanto ser humano, mas pai e mãe precisa proteger, precisa cuidar, porque essa relação de confiança só se dá com vínculo, Uhum. né? E E aí? precisa ter bons exemplos também. Oi? E precisa ter bons exemplos também, né? Que a Né? criança, E, ela é muito pelo exemplo, ela é muito pelo cuidado. e se você que é professora que está lá no teu dia a dia na sala de aula percebe que uma criança está sofrendo violência, o que você acha que você faz?
Não, se for na minha aula ou se for em casa? Não entendi. Não, você vai na sua aula todo dia e você vê o Joãozinho que chega lá, roxo, com marca roxa pelo corpo, né? Chega sempre com a roupa descuidada, chega com a roupa suja, chega com Não, fome. a Mãe, primeira coisa que eu vou fazer, que eu faço, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno uma vez na vida, sabe que eu faço, é sentar e dialogar com essa criança para entender o que está acontecendo. Primeira coisa, para ouvir, né? Porque às vezes a gente não tem o acesso aos pais, então você precisa chegar de alguma forma. Primeira coisa é essa. Depois que eu conversei com a criança, que eu entendi o que que é, se é uma questão que eu possa estar trabalhando com ela nas minhas aulas, eu vou trabalhar. Eu sou muito dessa professora diferentona, sabe? Eu não vou só para a escola para dar o meu conteúdo e vou embora. Então, assim, eu já fiquei uma aula inteira para ensinar o aluno a amarrar o tênis, para você ter uma noção. E, assim, fazendo as duas atividades. Mas eu tenho essa consciência que eu não sou exemplo, né? Não sou, como que eu posso dizer? Não sou a maioria, vamos dizer assim. Então, a primeira coisa que eu faria era isso, sentar com a criança e entender o que está acontecendo, se ela quisesse se abrir. A segunda coisa é buscar a coordenação da escola, para tentar entender, porque geralmente a coordenação que tem esse contato com os pais, para tentar entender o que está acontecendo, né? Se eles sabem de alguma coisa, se está acontecendo alguma coisa. E aí passar, de certa forma, o que eu percebi para quem de direito, para que faça essa ponte. E se eu tiver a oportunidade, conversar com esses pais, né, com essa família, para tentar entender. Às vezes é possível, outras vezes não, mas assim, eu consegui fazer um acompanhamento, mesmo quando não é possível chegar até esses pais, de como é que está funcionando isso, o que aconteceu depois da minha visualização que estava acontecendo com aquela criança. Mas volto a dizer, eu tenho esse olhar por uma série de questões, né? E aí, assim, eu sou muito grata a Deus por eu ter vindo de base comunitária, porque eu já tinha esse olhar e a base comunitária te dá mais, porque a gente lida com muitas crianças com muitas informações diferentes. E aí, assim, você precisa ser um pouco mãe em algum momento, um pouco psicóloga, um pouco amiga, um pouco tudo, para conseguir chegar nesse aluno. Quando ele chega, muitas das vezes, agressivo ou chega muito retraído, você precisa fazer com que ele interaja. E eu dou aula só de coisas que precisa da interação contínua, que é a capoeira e a educação física. Então, assim, eu preciso que o meu aluno participe. E aí, não só pelo conteúdo, mas para que ele socialize com os outros. Então, se está acontecendo alguma coisa, eu preciso ter esse olhar meio que clínico, quase, de estar entendendo, pô, mas por que que o fulaninho hoje está batendo em alguém? Por que que ele hoje não está querendo falar com ninguém? Por que que hoje ele está fazendo a aula toda numa aceleração incrível? Eu tenho que ter essa sensibilidade para poder entender isso, para poder interagir com isso. E eu acho assim que isso deveria ser uma regra. Todo professor deveria ter esse olhar muito aproximado do seu aluno, independente da quantidade de aluno que seja. Porque eu tenho uma dificuldade grande de gravar nomes, né? Muito grande. E aí eu digo sempre nos primeiros dias de aula para os meus alunos o seguinte: gente, eu vou trocar o nome de vocês em algum momento. Fato. Vou chamar de nome que não existe aqui na turma, mas vocês vão saber que é vocês. E me avisem, que é para eu poder conseguir gravar e conseguir interagir com vocês de uma forma correta. E até o meio do ano eu já vou estar sabendo o nome de todo mundo, porque eu sou daquela professora meio mãezona, assim, de sentar, conversar. Eu lembro
de quando eu estava no SEAC, as minhas alunas adolescentes, eu sentar para falar sobre sexualidade com elas. E assim, com todo cuidado que a gente precisa ter, mas sentar para ouvir, porque às vezes em casa elas não tinham ninguém para ouvir, ou se tinha, tinha mais para recriminar do que para ouvir. Então, assim, e aí fazer um monte de besteira às vezes, né? Ou pensava em fazer, porque não tinha esse diálogo. E aí eu acho que o papel do professor, seja ele de qual matéria for, seja ele de qual área for, é muito desse. É muito de, cara, é o teu aluno, vai estar ali contigo o ano inteiro. Você precisa saber o que está acontecendo. Até porque a performance dele vai modificar, se você não sabe, se você não está conseguindo interagir. Mas Aí existe, é isso. Darlene, né, uma responsabilidade legal de cada agente educador, de cada agente de saúde, em denunciar, né, a possibilidade de violência contra a criança ou adolescente. Isso tá na Estatuto da Criança e Adolescente. Então, se você está olhando para aquele seu aluno, você notou que ele tem algum desses comportamentos que a gente falou aqui, né? Você percebe que esse pai, porque o professor está sempre ligado, né? Você percebe que esse Sim. pai e essa mãe são mais agressivos com a criança. A criança, em muitas das situações, ela não consegue verbalizar efetivamente o que está acontecendo, mas ela dá sinais, né? E Corpo aí, fala, a gente na educação física fala isso. Corpo fala. é. E aí, o que você precisa fazer? Hoje, existe um fluxo, né? Existe uma rede de apoio, uma rede de proteção que preconiza que você precisa noticiar esse fato para a rede de proteção. Qual é a porta de entrada da rede de proteção contra violência contra a criança e adolescente? Violência doméstica. O Eu Conselho acho que é o Tutelar. conselho tutelar. Tô achando certo. Tô achando certo. Gente, ele vai, por exemplo, se ele for, se estiver na escola, a escola tem um instrumento próprio chamado ficha de comunicação compulsória, né? Então, você vai acompanhando, vai registrando os fatos e depois você vai encaminhar isso para o Conselho Tutelar, para o órgão competente. E na rede de proteção é o Conselho. Tudo vai para o Conselho Tutelar, o conselheiro vai identificar a violação e vai tomar as medidas de proteção para restituir esse direito violado. Na grande maioria dos casos, são casos de violência doméstica contra a criança e o adolescente. E aí, por exemplo, ele está lá ele está no hospital. Caiu da escada e ficou com o olho roxo. Aí a mãe levou ele no hospital. Quando ele chegar no hospital também tem uma ficha de notificação compulsória para o conselho tutelar. O médico vai olhar e vai dizer, olha, suspeita-se que. E aí, esse agente conselheiro tutelar, ele não é um órgão investigativo, mas ele vai entender o contexto em que essa situação se deu. Se ele realmente caiu da escada, se ele apanhou, se ele foi empurrado da escada. Estou te dando assim, uma ação básica que normalmente acontece e os conselheiros recebem notificação compulsória. Então, existe uma rede de apoio, uma rede de proteção que acolhe essa criança vítima de violência, né, e notifica o órgão competente para que esse órgão competente possa tomar o que a gente chama de medida de proteção a essa criança que é considerada, a criança ou adolescente considerada no grupo vulnerável do estudo de violência doméstica. Entendeu? Mesmo E caso isso até. de. Fala. Não, eu ia falar, isso até nos casos da criança não está indo mais para as aulas, indo para a escola, está sumida, não sei o quê. E essa ficha que você relata, ela também vai ser utilizada para poder avisar o conselho, depois do contato da escola com a família, lógico. Que violência você acha que é essa, dessas que a gente caracterizou aqui? Quando a criança está faltando a aula, qual
que você acha, qual violência você identifica? Cara, eu acho que é a psicológica, não? Não Também, sei, porque é todas, mas tem uma específica. não sei, não Violência sei. física, violência física, violência sexual, negligência e violência psicológica. Ah, sim, a negligência. Que você está negligenciando o direito da criança tem não só de ir à escola estudar, mas de estar em interação com outras crianças da idade dela. Porque se ela não vai à Sim, escola, dificilmente ela consegue ter essa questão em casa, né? Se bem que aqui no meu local, às vezes a criança vai para a escola, mas fica na rua, mas não necessariamente com, sabe, num ambiente saudável, com crianças da mesma idade. Ou seja, todas essas questões aí, todas essas informações aí garantidas, né? e como é que você acha que é o perfil dessa criança, Darlene, que sofre violência doméstica? Cara, eu acho que é tudo isso aqui que a gente está falando desde o início. É uma criança que muitas das vezes não vai interagir, ou se interagir, vai interagir de uma forma errônea, né? Através da violência, ou do chamar atenção, de ser muitas das vezes. Eu, até o ano passado, eu trabalhava em 4 escolas municipais do Rio e aqui de Jacarepaguá. E uma delas eu já trabalhava há muitos anos, que é aqui na Cidade de Deus. E aí, uma vez eu ouvi assim, que eu era coordenadora do projeto, né, dentro da escola, do Mais Educação. E aí eu ouvi assim, nossa, você só tem os piores dos piores. E era assim, 70, 100 crianças. E às vezes, entre um professor e outro, eu tinha que fazer esse translado sozinha, ou no início da aula, ou no final da aula, eu tinha que fazer esse translado sozinha. E aí eu ouvia muito isso. E aí eu trabalhava muito com eles essa questão. Falei, por que que vocês são vistos assim? Não falava que são os piores, né? Mas falava do. Por que que vocês acham que vocês são vistos assim? O que que a gente pode modificar? O que que dá para ser feito aí? E aí, assim, quando eu chegava na escola, eu falava, tia Darlene tá vindo. E era adolescente, tá? Cara, já tava todo mundo sentadinho. Quando eu chegar, eu quero todo mundo sentado, ou então todo mundo na fila, eu já dava já a orientação antes, e eles obedeciam. E aí, assim, como que eles obedeciam uma pessoa e às vezes não obedeciam as outras pessoas da escola? Então, assim, por conta desse olhar, né? O olhar e o chegar até essa criança. Porque a criança que é rebelde, que é agressiva, ela é por algum motivo. Né? Muitas das vezes quer chamar a atenção, ou é sem educação realmente, porque os pais, deixa, vai fazendo, e não sei o quê. E não é bem assim. Criança precisa, como você disse, de regra. Precisa de carinho, de amor, não sei o quê, mas precisa de regra. E aí, falando aqui de casa, o Matheus fez 16, sexta outra, mas eu sempre recebi muitos elogios. Comigo ele é uó, mas sempre recebi muitos elogios do Matheus em relação à educação dele, em relação ao comportamento dele. E aí, assim, eu vejo que, comigo ele pode dar uma resposta, mas com as outras pessoas, com o mundo, ele está interagindo da forma que tem que ser. Entendeu? Então, assim, e quando não tiver, eu tenho que ter esse feeling para entender o porquê que não está. E buscar ajuda, se for necessário. Agora, é importante, Darlene, a gente falar e lembrar sempre que a violência ela não está descontextualizada. Existem momentos em que a gente precisa entender em que circunstâncias ela se constituiu, né? E aí, quando eu falo dessa questão do fenômeno de multigeracionalidade, do abuso de poder, da coisificação da vítima, né? Porque essas questões elas precisam ser pensadas
nesse contexto, porque senão a gente fica demonizando as crianças que têm um comportamento agressivo, os Sim, pais, em contrapartida, não tomam atitudes mais efetivas de proteger. Tudo tem um contexto. Então, se a gente entende a história da criança, e isso é muito importante, a gente vai conseguir pensar em estratégias para lidar com isso. E aí, assim, sim, voltando um pouco no recorte que você me pediu para fazer, sobre a questão da violência sexual, né? Existem algumas fases que são estabelecidas pelos agressores, pelo abusador, que são importantes a gente falar aqui, para que quem lida com criança e com adolescente possa estar atento para identificar, né? A primeira fase que o abusador, a primeira fase que se estabelece pelo abusador como sendo uma estratégia, é a fase do envolvimento com a criança. O abusador, ele não é uma pessoa agressiva, ele não é uma pessoa que comete o estupro, ele envolve a criança nessa relação, envolve o adolescente nessa relação de vínculo, de afeto, para que ele possa passar para a próxima fase, né? sim, é Então o ele vai tio bacana, é o tio maravilhoso, é o dar um tio que tiro me dá maravilhoso, as coisas. É, leva uma bala, ele está sempre tratando a criança como se a criança ou o adolescente ele pudesse ter essa relação de confiança. Então é a pessoa que ele vai me consegue. escutar muitas das vezes. Tem Oi? isso também, né? É o tio que vai me escutar muitas das vezes para poder entender como é que eu funciono, para saber como é que ele vai conseguir se aproximar mais facilmente. Tem todo esse E vai processo, né? Então ele vai lá e envolve. É a primeira fase, é a fase do envolvimento. Eu costumo dizer que pai e mãe que tem que cuida, né, que zela, eles não vão deixar as crianças vulneráveis, porque essa figura ela acessa a criança. Então, se a criança está vulnerável, ela vai ser acessada por esse tipo de pessoas com esse perfil. Então, ele envolve. A segunda fase é a fase da interação sexual. Então, ele começa a falar, começa a dizer o que você é bonita, porque você tem um corpo bonito, porque você é maravilhosa. Então, ele vai interagindo e sempre enaltecendo dados da sexualidade da criança ou do adolescente, e a criança está ali. Né? A criança não discerne muito qual é o tipo de relação, ela não discerne, a questão é o vínculo, então ela está lá, ela estabeleceu o vínculo, aquele é o tio bacana, ou é a tia legal, então eu vou, o que ele disser, ele me protege, ele está sempre fazendo coisas boas, às vezes a minha mãe confia, o meu pai confia nele, então eu também vou confiar. Aí ele vai e efetiva a primeira ação do processo do abuso, né? Ele Sim, toca na criança. Não, Darlene? tô, tô te ouvindo sim. É que eu fui ali desligar a outra luz para ligar essa. E aí ele fala para Desculpa. a criança, você não pode contar para ninguém. Esse é o segredo meu e seu. Então você não pode contar. Ou então, se Essa você parte contar, falhou. Essa parte que você fala do segredo meio seu deu uma falhadinha, de repente as pessoas não conseguiram pegar. Eu ouvi que eu estou muito é a focada. terceira fase, a fase do sigilo, né? Então, ele comete o ato e ele fala para a criança, olha, você não pode falar, porque é um segredo meu e seu. Ou, se você falar, a sua mãe ou seu pai vão brigar com você. Ou, se você falar, eu vou matar seu pai ou sua mãe, seu pai e sua mãe vão morrer. Coisas dessa ordem que vão fazer com que a criança ela não fale, ela mantenha essa relação do silêncio para que ele não seja revelado, né? Para que as Sim, coisas não se revelem. A quarta fase é a fase da revelação. É o momento em que a criança já entendeu que aquele movimento é um movimento que não é legal, não é bacana para ela. Ela tem o desejo de falar, ela tem o desejo de se manifestar, né, de contar para alguém de confiança. E aí ela entra num processo de desgaste tão grande, né, de sofrimento tão intenso, que ela busca alguém, busca uma tia da escola, busca uma vizinha, e aí ela revela.
É E aí ela interessante revela. você falar isso, porque buscam alguém externo. Porque o primeiro pensamento de qualquer pessoa é por que não buscou o pai e a mãe? Porque muitas das vezes não tem esse. Não é que Às vezes, não tenha o acolhimento, mas não tem às essa segurança, porque entende o pai e a mãe como dois personagens meio que punidor, né, em algum momento. Ah, vai brigar comigo, vai me botar de castigo, não vai deixar eu sair de casa, não vai tirar meu celular, vai não sei o quê. Então, assim, é importante quem é pai e mãe também se posicionar de uma forma diferente, colocar a sua autoridade, mas se posicionar de uma forma diferente, aonde a criança consiga ter essa. relação de Aí, como que eu confiança. posso dizer? Essa confiança de chegar e contar. Assim, ter a confiança e sabendo que o pai e a mãe vai acolher, não vai punir, não vai ser repressor, né? Não vai brigar, não vai. Ah, por que que você fez isso e não fez aquilo? E aí a gente percebe que assim as questões, elas, apesar de eu ter falado na live anterior sobre adultos, sobre relacionamento adulto, e agora a gente está falando sobre criança, quando você fala de abuso, as características, né, os objetivos, são bem semelhantes, assim, o caminho é bem semelhante, é bem parecido, e a forma de chegar na pessoa, na vítima, é quase que a mesma, né? É minar essa autoestima, né? Deixar ela com o sentimento de que está sozinha, que não é pertencente de nada, sabe? Você não tem amigos, amiga aqui só sou eu. E é bem confuso isso, né, pra gente entender. O fato de submeter, Darlene, é o mesmo, né? Todos esses fenômenos que eu te falei da violência, eles se estabelecem nas três categorias de vulneráveis, né? O adulto, o idoso, a criança e a mulher. As fases, né, de acesso a esses grupos é que são diferentes. E as redes de apoio também, né? Porque intervenção, por exemplo, uma criança que sofre violência sexual hoje e ela revela para a mãe. Ela vai para uma delegacia especializada, porque isso é um crime que precisa ser reprimido, que é a outra fase que a gente ia falar, que é a fase revelou, teve repressão, porque houve uma verbalização daquela criança que ela foi submetida a um ato violento, seja a violência sexual, física ou as demais violências, né? E aí a gente vai ter que tomar uma atitude para proteger essa criança. Então, essa criança vai para uma delegacia especializada para ser ouvido por uma escuta especializada e as medidas que serão tomadas são medidas para proteger aquela criança do suposto agressor, né? Sim. Eu digo para você que a porta de entrada é o conselho tutelar, é porque o conselho tutelar identificou essa violação, ele vai distribuir, ele vai acionar os outros órgãos da rede de apoio para que eles possam tomar medidas que sejam pertinentes à proteção dessa criança. Então, é sempre assim que funciona. Identificou, nessa relação com a criança, é a fase do envolvimento, da interação sexual, do sigilo, da revelação e da repressão. Então, a criança tem que estar muito fortalecida para quebrar o sigilo, né? Para falar, para revelar. Não é uma coisa fácil. Se ela tem uma família que acolhe, se ela tem um dos genitores que acolhe, ela vai fazer esse movimento. Se ela não tem, ela vai fazer com terceiros. Mas é importante saber que ela vai ter uma rede de proteção que vai acolhê-la. Agora, emocionalmente, essa criança ela vai ter, ela vai ter reflexos circunstanciais no comportamento dela no cotidiano. A gente falou um pouco de quais eram
os indicadores, né? Como é que é esse comportamento? Qual o perfil dessa criança? Então, a gente olha, identifica, e você que é agente de educação, né? Você que é professora, vai fazer essa notificação, né? É necessário que isso esteja percebido e cuidado com determinado zelo que a criança merece. Porque ela não consegue ter discernimento, ela não vai saber o que está acontecendo naquela circunstância, e aí, na medida em que um adulto se posiciona contrário ao que o outro adulto fez, ela vai entender que ela está sendo protegida. E isso cria nela a sensação de que ela tem apoio e que ela pode confiar, né? Dá uma quebrada nessa relação de submeter a criança a esses atos que a gente falou que são atos dolorosos, atos violentos, e às vezes ela sofre por anos sem que ninguém possa intervir, né? E as feridas estão lá. Ela não é uma folha de papel em branco, as feridas estão lá registradas na história emocional dessa criança. E carrega, né? E carrega para o resto da vida, às vezes. Que a gente estava até falando na live anterior sobre a importância de se fazer terapia, de que terapia é muito bom para todos. Independente se você, eu não preciso, eu não sofri nenhum trauma, não sei o quê, mas terapia é bom para autoconhecimento do ser, né? Sim. No geral. E a gente vive num país que tem uma sociedade que acredita-se ainda que terapia é coisa de doente mental, que não precisa. A gente não dá importância a alguns o contrário. atendimentos. O processo terapêutico tem o objetivo de promover saúde mental. Sim, né? sim. Saúde mental, Sim, a gente não dá importância. A gente não dá importância para isso. Por quê? Porque se faz uma ideia errada da situação. E aí eu vou até fazer uma analogia, né? Uma comparação. Nem analogia, eu vou fazer uma comparação assim muito ruim, mas vou fazer. Do dentista. A galera só lembra do dentista quando dói o dente. Por quê? Porque você acredita que não precisa de dentista. A mesma coisa com o psicólogo, com a terapia em si. Eu não preciso de terapia, tô ótima, tô maravilhosa. Mentira, gente. Precisa sim. Todo mundo precisa pelo menos 5 sessões de terapia na vida. Tem aquele negócio de plantar uma árvore, escrever um livro, ter um filho, sei lá mais o quê. Terapia. Porque é muito necessário. Eu fiz terapia durante 1 ano e pouco. Eu quando tive um processo da vida, né? Aí eu fui fazer terapia, a terapeuta me liberou e depois eu voltei anos depois para poder fazer. E assim, foi a melhor coisa da vida. E quem passa por esse tipo de violência tem os gatilhos mentais de aprisionamento muito sérios, que na terapia você consegue trabalhar, né? Você consegue. Oi? Você está ótimo, você está falando dos gatilhos. Você não, assim, a gente não consegue mensurar, porque a gente está lidando com a atividade do outro, né? Muito pessoal, é muito do outro mesmo. Quais são as patologias que acabam sendo acionadas após uma criança, um adolescente ter passado por uma situação de violência sexual, violência doméstica como um todo, né? Negligência, ser negligenciada a vida toda, o abandono, né? A questão do tempo todo, na violência psicológica, ele sofrer reforços negativos em relação à questão das subjetividades dele. Então, todo o tempo, Darlene, a gente vive num mundo em que os reforços, né, são reforços o tempo todo que acabam trazendo essas pessoas para uma convicção muito errada a respeito delas mesmas. Entendeu? Sim. Delas mesmas. E aí você tem pessoas com quadro de... Por exemplo, agora na pandemia, a gente teve um indicador de que a violência doméstica contra a mulher aumentou 50%. Você tem noção? As mulheres, mesmo sem ir para a rua denunciar as situações,
aumentou 50% o quadro de violência doméstica contra a mulher. Contra a criança e o adolescente, aumentou 36%. E contra o idoso, 12%. Você imagina como é que as pessoas estão vivendo dentro das suas próprias casas. A gente está vivendo um momento em que a gente percebe que as pessoas não conseguem conviver, né? Porque as rotinas, elas estão ali estabelecidas o tempo todo, né? A dinâmica de interação social, ela está comprometida porque você está ligado só às figuras parentais que, de uma certa forma, deveria ser a sua referência de convívio, mas você está a maior parte vivendo na rua. Então, você está inserido em contextos que determinados sintomas não são visíveis, né? Sim, Por exemplo, passa desapercebido. Hã? Passa desapercebido. Você não tem mais a válvula de escape, você é obrigada a ficar ali, ó, 24 por 72, por 48, com mais 72, com aquelas pessoas. E não pode sair, e não pode, não sei o quê. Eu tenho amigos meus que pegam um carro. Ah, eu vim andar na praia porque eu não estava mais aguentando ficar em casa. Eu falei, eu tô nesse nível também, mas vamos aqui. Então, assim, e saber reconhecer isso é muito importante, justamente para você não chegar, quem já tem a tendência à violência, não chegar a praticar. Tem que ter esse entendimento de si. E também tem uma questão, né, Darlene? Eu acho que esse momento é um momento de reinventar algumas experiências, né? Como é que você convive hoje com seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, né? Num espaço cotidiano que é um espaço que você criou, que você montou, que você estruturou para a vivência com o seu núcleo familiar. O que explica hoje o incômodo intenso que você tem de não conseguir estar ali vivendo com essas pessoas? O E aí, convívio, né? O e a convívio social, ele trabalha as interações e a saúde mental do indivíduo. sim. E a gente vem para a questão das tecnologias, né? A gente vem para a questão das tecnologias. Eu lembro que quando eu era pequena, a gente tinha que conviver com a família real, assim. Hoje não necessariamente. A gente está na mesma casa, mas nós não convivemos. Não nos E relacionamos. essa pandemia está obrigando as pessoas. Então, assim, é, convive na mesma casa, mas não almoça junto, não janta junto, não toma café junto. Já é um diferenciador. Na pandemia, é obrigar todo mundo a comer, tomar café, jantar, fazer tudo junto. E você vai ter E aí, que. assim, se Ele vai ter que redescobrir enquanto família, né? Ele vai ter que aprender a lidar com o filho ansioso, angustiado, porque está preso. E aí essa E criança não tendo que sabe. estudar. Hã? E tendo que estudar. Do que Que vai, estudar, né? como assim? Eu tenho que ajudar, eu não lembro. Tem gente que está se divertindo com essa parada de ter que ajudar o filho a estudar, mas tem gente que está surtando assim. Por quê, gente? Isso é o que o professor tem na sala de aula dele, com, sei lá, com 15, 20, 30 alunos, 40, muitas das vezes, que na pública vai até 42. Então, assim, o cara tem que dar conta de todos aqueles alunos. Como que você, com um em casa, muitas das vezes, não consegue dar conta disso? Você não consegue ou você não quer? Aí o que acontece? Você não tem aonde diluir, né, os seus sintomas. Você vai para casa, você fica em casa, confinado com a sua família, e aí você não consegue lidar com isso, né? Ele fica ali e aí ele aparece de uma outra maneira, que às vezes até evolui. A gente está atendendo muita gente online, história, né? Na clínica, que as grandes demandas são essas. Os episódios depressivos, a ansiedade, o pânico, né? A dificuldade, a irritabilidade exacerbada, a dificuldade nas relações no cotidiano, entendeu? Então, assim, se adaptar, né? Eu acho que hoje é uma quebra de paradigma, porque a modernidade
E as tecnologias afastou muito mais o ser humano do próprio ser humano, né? E quando a gente olha para esses indicadores, e não foi só no Brasil. O Brasil é o país da América Latina que tem mais gente com depressão e mulheres vítimas de violência doméstica. Mas Não, e um dado que aumentou também é do suicídio, que ninguém fala. Você não vê nenhuma TV, eu pelo menos, eu agora estou até assistindo um pouco mais de TV aberta, mas antes eu só assistia canal de filme. Coisa. Você não vê ninguém falar disso, você não vê ninguém falar que se suicidou, não sei o quê. Tem um discurso de que não se fala para não se estimular. Mas eu não sei se eu acredito muito nesse discurso, não. Divulga a questão do suicídio. E é uma legislação mesmo, né? Não se pode divulgar, porque isso cria uma série de efeitos, né, sociais que é impedido de se divulgar. Então, não pode mesmo. Mas você vê, né? Você deve ser por isso. saúde, você tem referencial de que algumas coisas elas se potencializaram. Então, as relações humanas elas estão nesse impasse, né? E assim, não é diferente para criança ou adolescente que já eram vítimas de violência doméstica e que agora só efetivaram esse lugar no ranking da estatística, né? Sim. Que é vítima de violência. A gente tem... Falhou aí, Liliane. Falhou aí sua fala. Então, como fazer com uma criança que é vítima de violência doméstica? A primeira coisa, a todos os agentes públicos, da rede particular, que tenham acesso a essa criança, precisam ter escuta qualificada. Né? Precisam entender que essa criança, o primeiro movimento é o de acolhimento. Ela precisa ser legitimada na dor dela. Ela vai chegar e vai falar: tia, aconteceu isso, isso, isso. E como hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele tira a criança do lugar de objeto do direito e ele passa a ser sujeito desse direito. Então, ele não é mais, a lei existe para protegê-lo. Não era igual no Código de Menores, que a lei criada para submetê-lo, entendeu? Essa relação é uma relação bem legal, porque você muda o olhar a respeito dessa criança que tinha sua fala desqualificada por anos e anos e anos. Principalmente quando que questionava, que precisava de apoio e que não encontrava nas figuras parentais e nem na rede de serviço. Né? Não tinha rede de apoio como é estruturada hoje. A rede pode não funcionar, essencialmente, pode ser até que a rede não funcione como a gente gostaria, mas existe um fluxo que tem o objetivo de proteger essa criança, de dar amparo para ela, para que ela saia do lugar de sofrimento, entendeu? Mas eu acho que isso... Desculpa, eu acho que isso se dá também, Liliane, muito pela a pouca informação que as pessoas têm, muito do achismo. Né? Quando você fala sobre conselho tutelar, poucas são as pessoas que entendem realmente qual é o papel do conselho tutelar. E entende o conselho tutelar erroneamente como um órgão extremamente punidor, vai tirar meu filho. E não é. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente está num desenvolvimento ótimo, maravilhoso, mas acontece o retrocesso também na mesma proporção. Porque você tem muita informação e ao mesmo tempo você não tem informação nenhuma. Porque você fica perdido, você não sabe onde focar. Não tem informação qualificada, né? Sim. Porque a gente fala que ele é um dado, mas o pior são os adultos entenderem que as crianças não são objetos. Elas têm sentimentos, elas têm emoções, elas são adultos daqui a um tempo, né? E elas precisam ter cuidado, proteção e zelo nesse momento para que elas possam ser inteiras no futuro. Porque o que a gente vê hoje é uma desqualificação, talvez até pior hoje do que no Código de Menores, o olhar que se tem em relação à criança. Então, a criança é criança, e por ela ser criança, a gente não precisa ouvi-la com essa qualidade de escuta. Né? O tempo todo a gente vê isso. Quando você para uma criança
é vítima de violência, você entende exatamente aonde dói. Porque elas são tão espontâneas que elas são capazes de pontuar para você de uma forma tão mais intensa quais são as dores e de que dores são essas que elas sofrem. Por exemplo, Darlene, um adolescente que se automutila, né? Ele está te falando alguma coisa. Sim. Ele está denunciando o projeto político falido que existe na infância na estrutura do Brasil, por exemplo, na estrutura do Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro, porque na realidade são esses sintomas que acabam se manifestando no momento em que ele se automutila. Ele quer morrer? Ele quer se livrar da dor, né? E normalmente quando a Não gente está necessariamente morrer. Hã? Não, estou dizendo, que você perguntou, ele quer morrer? Não, ele quer se livrar da dor, não necessariamente morrer. Aquilo pode levar ele à morte? Pode, mas não é aquilo que ele está buscando. Ele está buscando somente libertar aquilo que ele está sentindo de alguma forma. E a forma que ele achou é aquela de automutilação. Como a gente falou aqui de crianças que são rebeldes, né? São vistas como rebeldes. Então, assim, trabalhando nesse viés da questão da violência doméstica, eu acho que a gente tratou algumas questões que são muito relevantes, né? A criança como sujeito de direito, né? A criança com o perfil de sofrimento, os traumas e os danos que a violência doméstica podem produzir para ela. Os pais, o lugar em que os pais precisam ocupar nesse momento na vida dessas crianças, que é um lugar de proteção intensa, né? Para que a gente possa fomentar nessa criança essa relação de saúde, né? De saúde mental, porque é de extrema importância que essa criança se perceba num lugar de acolhimento e inacessível ao espaço da violência doméstica. Eu acho que para a rede de apoio, porque todos nós que estamos no entorno dessa criança somos rede de apoio, né? Ela pode chegar em todos os lugares e pedir ajuda, porque ela pode, deve ser acolhida e ser orientada, né? Você fala assim, as pessoas não sabem. Elas não sabem porque elas também não buscam. Denunciar uma ação como essa é muito desestruturante para o núcleo familiar. Então, elas vão fazer, elas não estão fazendo. Hoje fazem mais do que antes. Elas não estão fazendo hoje com tanta efetividade, porque é uma dinâmica que desconstrói os sintomas que permeiam essa família. São sintomas adoecidos? São sintomas, né? Então é mais fácil a gente manter no sigilo, a gente não falar, a gente não pontuar e desqualificar a fala da criança. E aí você tem a certeza de que essa criança, né, vai conviver com o trauma dela e vai se ajustar. Você falou sobre essa questão do conhecimento, do buscar e tudo mais. Esse meu projeto de fazer lives com pessoas que sabem sobre assunto porque trabalham ou porque vivem, né, sobre um determinado assunto, é muito para isso, para dar informação para quem só ouviu falar ou pesquisou e não conseguiu compreender, falar de uma forma natural, né? Se é que pode dizer assim, dos dois assuntos que hoje eu pautei aqui na rede, mas duas porradas grandes, que é relacionamento abusivo e violência doméstica, né? Mas que a gente... Oi? Violência doméstica contra a criança e o adolescente. O adolescente. E que a gente consiga trazer pessoas sérias, né? Pessoas que sabem do que está falando, para falar para outras pessoas. Que aí é quando a gente começou aqui a conversar, que eu falei, tem pessoas aqui que são
pessoas que lidam com os assuntos, que sabem onde buscar, tem informação correta, sabe o que fazer, mas a gente também tem várias outras pessoas que vão passar por aqui para assistir ou ouvir alguma coisa que não fazem ideia ou fazem uma ideia equivocada do que seria, de como seria ajudar, aonde seria buscar ajuda. Então, assim, as minhas lives, né, tá sendo nesse intuito de dar alguma coisa para o mundo, assim, colaborar de uma forma positiva para o mundo através da informação, né? Seja ela a informação de assuntos amplos, né? Assuntos diversos, como foi com a fisioterapeuta respiratória, como foi com a Nanda falando sobre a questão da doença autoimune, como está sendo com você, como foi com Luciana mais cedo. Mas, assim, dá informação do que é, do que está acontecendo. Isso existe, sim. Apesar de você não lidar, mas existe. Como é que eu faço se eu observar? Como é que eu faço se eu estiver passando sem saber? O que eu tenho que fazer? Qual é o meu comportamento que eu tenho que ter? Então, assim, eu acho que essa questão da informação correta, é muito assim, muito bacana, é muito necessária, ainda mais no momento que a gente vive, né? Que às vezes está acontecendo do lado de casa e você não sabe. E aí, faz o quê? É complicado, bem Ama, complicado. porque o amor ele não volta vazio, né? A criança se sentir amada e protegida, ela vai falar, porque o muro do silêncio ele permeia todas essas questões da violência doméstica. Mas tem momentos, como eu te falei da fase, que é a de revelação. A criança se liberta. É lógico que aquele processo que aconteceu antes, ela vai levar para a vida toda, porque ela não é uma folha de papel em branco, né? Mas ela Sim, revela. Ela revela para as figuras de confiança, para as figuras de afeto, para as figuras que tem referências de vida, né? E assim, os professores são, muitas das vezes, as referências mais efetivas na descoberta dessa violência. Né? sim. Eu queria falar para você que a gente fica nesse lugar de quem fala das teorias, né? E a gente está lá no campo prático, na ponta, e atende um caso, atende outro, e pensa em intervenção. E aí uma mãe, um pai te perguntam o que você faria, como que eu poderia agir, e não tem resposta, porque a gente não tem uma receita para tratar com todas as subjetividades. A gente tem E alguns cada caso é um indicadores, a gente tem alguns indicadores, mas na realidade, quem constrói essa quebra no ciclo de violência são as pessoas envolvidas, né? Que precisam se empoderar e entender qual é o lado que elas precisam ocupar. sim. E no caso dos pais, às vezes tem muitas variáveis, a gente falou algumas delas aqui, né? Mas a gente está aí firme e tranquilo, essencialmente hoje atuando no centro terapêutico, né, para dar suporte a essas famílias, essas crianças que sofrem violências e que estão. Eu particularmente sou especialista nessa temática, né? Eu em novembro a gente vai estar lançando o terceiro livro, né? Eu fui coautora de duas obras, uma chamada Manejo Clínico, eu falei sobre suicídio na adolescência, a segunda foi em temas em neuropsicologia, e eu falei sobre o transtorno do espectro autista e essa Amo relação. neuropsicologia. E o terceiro agora, o terceiro livro, eu sou coordenadora editorial do livro, e a gente está falando sobre o Conselho Tutelar, dando um foco para o Conselho Tutelar, para desmistificar e esclarecer muitas pessoas a respeito de como elas precisam se colocar frente a esse órgão, que ainda é um órgão extremamente democrático, que tem o papel de fortalecimento desses grupos, né, no caso a criança, adolescente e suas famílias, que são considerados vulneráveis. Então, eu acho de vital importância
Eu estou escrevendo, tem alguns autores muito legais, né? Estão produzindo esse livro comigo. A gente vai ter o lançamento vai ser em outubro ou novembro, desses 2 meses, pela editora Conquista, na Livraria da Travessa. A gente vai deixando aqui depois as dicas para o pessoal participar, vai ser muito legal. A concretização de um sonho, que era nesse espaço de produção acadêmica sobre várias temáticas, onde são transversais do meu trabalho, né, onde eu estou envolvida, e o Conselho Tutelar não podia ficar fora desse né? Então, eu queria Trabalho. agradecer você, dar essa Não, eu oportunidade que queria que você me deu. você falasse, eu queria que você deixasse seu contato, se as pessoas tiverem dúvidas né? Que você deixasse o contato do centro terapêutico, que você Tá. deixasse as suas redes, que você possa interagir, que as pessoas possam buscar mais informações. Eu queria que você deixasse aí pra gente, igual a Luciana fez. O centro terapêutico é um sonho realizado também. Eu vou te falar, eu sou uma pessoa que sonha muito, né? E eu fico feliz porque a gente executa e tem materializado muitas coisas que a gente sonha. Né? Então, a escrita era escrever, né, produzir conteúdo acadêmico era um sonho, está sendo realizado. Montar, né, viabilizar o Centro Terapêutico Lobianco também foi um grande sonho que se materializou. Esse é o contato do Centro Terapêutico. As redes sociais, ó, arroba. Eu sou horrível aqui. Hein, Darlene? Quer digitar Oi, aí? fala aí que eu digito aqui. Eu estou colocando Centro Terapêutico. Ah, ponto, não é? Arroba Centro Terapêutico Lobianco. Não, perdão, arroba Centro Terapêutico.lobianco. E o meu Tá, é Psi Lili Lobianco, Psi Liliane Lobianco, peraí. Liliane Psi, Lobianco, arroba Psi Liliane Lobianco. Tudo junto. E a gente está aí no arroba. Instagram, tem o Facebook, também tem uma página do Centro Terapêutico. A gente tem um blog no nosso. No nosso. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui para você. Não, não consigo. Depois você bota. O A seu gente som tem um. não tá, o seu som não tá bacana. O seu som não tá bacana, que a galera tá falando que tá ruim para chegar. Gente, depois eu vou colocar lá, porque essa live vai ficar gravada. Eu até tô fazendo agora no Facebook, que o Facebook tem como a gente baixar depois. Então, eu vou colocar lá os contatos, tanto da Liliane, quanto da psicóloga que fez a live anterior sobre relacionamento abusivo, que é a Luciana Flores. Vou colocar lá e vou deixar disponível para vocês. Se vocês tiverem também alguma dúvida e não conseguir achá-las, podem me perturbar aí no chat, que eu dou informação, porque eu sou dessas. Eu Deixa eu falar informo uma para coisa. vocês onde encontrar. Dá para ouvir? Deixa eu te falar uma coisa legal que a gente tem lá no Centro Terapêutico Lobianco. A gente tem uma psicóloga especialista só em atendimento para mulheres negras, mulheres com essa Entendi. referência. Tem lá no Centro Terapêutico Lobianco, tá? O nome da psicóloga é a doutora Chayenne Nascimento. Ela trabalha só com esse perfil de mulheres e de autocuidado. Ai, show! Eu estava falando porque, assim, eu tenho uma roda, né? Eu fiz um projeto ano passado e implementei esse projeto, que é a roda feminina.
e que acontece lá no Centro Cultural José Bonifácio, na Gamboa. E aí, assim, no Mucabe, né? Que agora mudou de nome. E aí a Luciana falando comigo na live anterior, falando sobre relacionamentos abusivos, ela, Darlene, eu acho que você poderia fazer a roda no digital. É importante, não sei o quê, porque a gente vai criando metodologias, né, para poder colaborar com o mundo, vamos dizer assim. É... Pois é, duas psicólogas hoje. Duas Já traz psicólogas. a psicóloga para uma live. Vê aí com a Liliane. Pode Duas. deixar, trazer a Chayenne para falar um pouquinho, porque ela milita nessa área e a gente resolveu abrir um espaço para trabalhar com essa temática, porque é uma temática que as pessoas não trabalham. Parece que existe uma dificuldade do letramento, né? E a gente Sim, está trabalhando com isso, porque a Chayenne trabalha essencialmente com a questão do auto-amor, do autocuidado com as mulheres que têm, com as mulheres negras, entendeu? na Então, ela tem essa. realidade, na realidade, o olhar ele é diferenciado e você encontra profissionais competentes, né, para falar, mas de uma forma geral, não direcionado para mulheres negras. E aí, quando eu falo da roda, a gente fez a roda, né, para isso, para a gente se olhar, se reconhecer e interagir ali. E aí a Luciana até estava com esse papel, né, de ser a terapeuta ali do grupo, não para fazer terapia de grupo, mas para participar e muitas das vezes nortear e interagir ali com a gente nessa visão, né, de mulher preta, de relacionamento, de cuidado, de alto amor, de entendimento de si, né, o que nos cabe, o que não, porque nós somos muito cerceadas o tempo inteiro. Então, assim, é esse entendimento todo. Lia, eu queria muita coisa te agradecer por você, né, ter feito aqui de novo, porque a gente falou. Legal a gente fazer uma próxima live. Olha, vamos fazer sim. Agora, é importante. Deixa eu fazer uma. De live, gente, pelo amor de Deus. Assim, Tem a diferença, né? Então, a gente tem profissionais que são especialistas em dependência química, em compulsões, fobias, compulsões, fobias e luto. A gente tem profissionais que trabalham com crianças e adolescentes no transtorno do espectro autista e crianças com deficiência. A gente tem uma profissional que trabalha só com mulheres e crianças, adorei, viu, Annalise? Mulheres e crianças negras, né? Ela não trabalha com criança, não, mas eu trabalho com criança. E a gente tem essa forma de entender que esse espaço é um espaço para agregar diferença. Então, assim, quando ele foi construído com essa perspectiva, né? Da não gente podia ser trazer diferente. expertise em várias áreas que a gente sabe que são áreas que a gente não tem facilidade do atendimento direto, né? E trabalhar dessa forma para que a terapia, para que esse processo terapêutico ele seja para todas as pessoas, que ele chegue a todas as pessoas da melhor maneira possível, ao alcance de todos, é a nossa fala. E aí, eu vou deixar aqui, Darlene, já vai pensando no seu canal no YouTube, eu vou trabalhar nesse. E são os meus amigos me sacaneando. Não, eu Tá queria bom? terminar essa live aqui com uma palavra que você falou, né? Que eu acho que a gente precisa conjugar ela em todas as situações da vida e em todos os relacionamentos que a gente também tem, né? Com a vida, conosco e com a sociedade no geral, que é o verbo amar. Então, assim, a gente precisa pautar a nossa vida e cada vez mais a gente está
sendo posto à prova, né, com tantas coisas acontecendo no mundo e no nosso país em específico, que está se observando o quanto está difícil isso, conjugar esse verbo, né? O quanto está difícil interagir com ele. E que as pessoas possam, né, olhar para o outro com um olhar de empatia, com um olhar de amor, olhar para a vida, né, para o universo, para si, olhar de amor. Essas duas lives hoje que eu fiz sobre relacionamento abusivo e agora sobre violência doméstica contra criança e adolescente é para também mostrar isso, o quanto que a gente precisa se amar, o quanto que a gente precisa se conhecer e o quanto a gente precisa conhecer o outro, sabe, para poder estar vivendo melhor. Precisou vir uma pandemia para a gente reconstruir todas as nossas relações, né? A gente falou aqui sobre estar em família, em casa, modificar toda uma dinâmica que já estávamos acostumados e se reinventar no sentir, se reinventar no estar, se reinventar no querer estar junto, no abraçar, no toque. A gente começou a dar valor ao que a gente tinha perdido lá atrás, né? Que é isso, o relacionamento humano, o querer estar perto, o querer aglomerar, o querer estar junto, o dar importância aos momentos únicos que a gente tem um com o outro. Então, eu termino essa live aqui agradecendo todo mundo que esteve presente, o que ainda permanece, em você, Lili, que aceitou estar aqui comigo hoje para falar sobre isso, e dizer que a gente precisa muito, 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 cada vez mais aprender a conjugar esse verbo de diversas maneiras e diversas formas, né? Só existe essa opção. E a gente precisa compreender isso. Na realidade, na minha área, a gente está conjugando essa fala do Jung, né? É uma fala que eu gosto muito. Ele diz que a gente precisa conhecer, que a gente pode e deve conhecer todas as teorias e dominar todas as técnicas, mas que ao tocar uma alma humana, a gente precisa também ser Seja só uma alma humana. Então, a gente tem conjugado isso no nosso dia a dia, que a gente possa fazer a diferença na vida das pessoas, cada um com a sua expertise e com a sua possibilidade de pensar o mundo, né, de forma diversa do outro. E a diferença, ela é maravilhosa, né? Ela compõe sempre. Ela compõe sempre. Sim, ela complementa muitas das vezes. Aqui, olha, o Gerson está aqui. Obrigada, Liliane, pelas palavras e esclarecimentos. Muito obrigada. Gerson, eu não te conheço, mas ó, já estou te convidando para fazer uma lá no centro terapêutico. Os meus amigos não se conhecem, mas todos eles se gostam. É assim mesmo. Gente, muito obrigada. Assim, gratidão é a palavra dessa noite para vocês, porque vocês. A gente sempre entende que quando a gente leva algo nossa contribuição, a gente também recebe mais do que a gente dá. Né? Então, eu saio hoje daqui com a sensação de que eu não tenho mais o mesmo tamanho. Que bom que eu pude estar aqui com vocês, que bom que eu pude compartilhar, né? Porque a vida só pode se dar com essa relação de troca. Muito obrigada, Darlene. Gratidão, tá? Eu não posso terminar essa live porque, assim, sem falar isso aqui, né? Margarida está aqui colocando, analisa ela. Minha filha foi chamada de sangue ruim. Isso uma criança de 7 anos na escola falou para ela. E a mãe dessa criança, dessa menina branca, é advogada. Então, aí quem me conhece sabe que eu sou muito direta, né? Ela poderia ser até a esposa do Papa, que o Papa não tem esposa, né? Você tem que tomar providências. E eu não vou falar aqui na live, depois a gente vai falar, vou te chamar para a gente poder bater um papo por fora, porque primeiro a escola tem que ser responsabilizada por isso, porque se foi dentro do ambiente escolar, a escola tem responsabilidade. A Liliane tem até mais
mais informação do que eu, né, sobre isso, mais fala do que eu. É Pode importante, dizer, a né? escola precisa ser acionada, e aí a escola não tendo solução, aí você tem que procurar de uma outra solução, que é buscar os órgãos competentes. Isso aconteceu com o Matheus, quando o Matheus estudou num colégio aqui de Fleiras, em Jacarepaguá, super bem posicionado, né? Super bem falado, Vou passar uma aqui na escola, live. uma Depois vai escola continuar. muito, uma escola muito Olha, bem falada, né? Em Jacarepaguá. E aí o meu filho, né? É, mais do que só, e eu acho importante, né? Porque na realidade foi uma criança que falou para outra, a mãe vai dizer que não tem como fazer essa movimentação, mas eu acho que a Annalise precisa dar esse mal-estar no espaço escolar para que as pessoas possam entender que a filha dela não é um sangue ruim, né? E sangue ruim é uma referência que vai, é um reforço negativo que pode atrapalhar a vida da filha da Ana, trazer danos emocionais para ela de grande relevância. Eu acho que hoje a Ana precisa focar muito mais na filha dela para cuidar dessa violência que a filha sofreu, para que ela possa dar novas respostas a esse tipo de atuação. Porque a Ana, em qualquer momento, a Ana pode processar essas pessoas, né? Mas a saúde mental e a autoestima da filha da Ana, que tem 7 anos, né, precisa ser é, preservada. Então, precisa cuidar, né? Precisa é, cuidar para que ela não. eu acho que tem que ser os dois caminhos, Liliane. Assim, eu tive que ter um trabalho grande com o Matheus para ele se aceitar depois desse caso, né, que eu estava aqui relatando dessa escola, e tomei as medidas. Não precisou chegar a um processo, porque a escola interviu e a escola resolveu, entendeu? Então, assim, que Tem que seja procurar, até. né? Oi? Você precisou procurar a retaguarda para o Matheus, porque Sim, esses reforços trazem a grande questão, né, Darlene? até para ele ver que aquilo dali era errado, né? Ele não tinha que se sentir culpado por aquilo, e para ele ver que o ambiente escolar estava se posicionando em relação àquilo, porque é errado. Então, assim, nem que a escola chame os pais para conversar, ou não chame, no caso, a Margarida e o esposo para poder ir lá conversar, mas chame os pais da menina. A escola tem um papel fundamental nesse processo aí, né? Mano, que a De gente introduziu. criar estratégias, metodologias até, para poder trabalhar isso dentro do ambiente escolar, seja por trabalhos, seja por uma série de coisas que a escola pode fazer, né? Que não seja esse do embate direto. Alguma coisa precisa ser feita, sabe? Sim, Até para a criança se sentir, como você disse, protegida. A criança sentir que tem alguém ali por ela, que aquilo dali não é o comum, aquilo dali não é o normal, e precisa sim ser trabalhado. É isso. eu também acho. Né? Eu acho que é algo que precisa, mas a Annalise é a menina, a Margarida que falou que a Annalise é a filha dela. É, A Annalise precisa é. cuidar, né, com essa relação de proteção mesmo que Margarida está tomando em relação a ela. E assim, e aí as providências legais, com certeza a Margarida vai poder tomar, né? E deve Sim, tomar. Meu mas foco às é uma. vezes nem é tão necessário assim. O fato ela precisa ir a todas as instâncias, né? Se não resolver, aí você vai para uma instância maior que seja. O fato racismo não dá mais para ser romantizado, não dá mais para ser, como eu vou dizer, naturalizado. Ai, mas é criança, tadinha, não sabia. Não, Mas porque a Ana, outra criança que está sofrendo vai carregar aquilo dali. Meu filho já chegou em casa dizendo que queria ser pintado de branco, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí é outra live.
É outra live. Bagá, É Rafinha. vamos falar no privado. Lili, muito obrigado, gente, que estava aqui comigo até agora. Amanhã, fala. Não, só estou agradecendo o povo que ficou até agora, que aguentou nós. Amanhã, eu já vou dar um recadinho de amanhã, né? Que amanhã tem live. Eu tenho live a semana inteira, vocês vão ver muito bem a cara aí hoje. Semana. Amanhã eu começo uma segunda fase desse projeto aí do Educação Física em Movimento, que é mais direcionado, que eu vou estar aqui recebendo no Facebook, porque eu comecei ele no Instagram e trouxe aqui para o Facebook, porque eu acho que ia ser melhor. Não sei porquê, mas fiz. Vou estar recebendo aqui mulheres que fazem capoeira no Rio de Janeiro, mulheres de referência do mundo da capoeira no Rio de Janeiro. Então, mestras e contramestres de capoeira que têm trabalho sério vão estar aqui, né, na rede, falando sobre o trabalho delas, falando sobre a trajetória delas e falando sobre a importância, né, de ser mulher, estar na capoeira, estar numa posição de destaque, sim. Que eu escuto muito aquela fala assim, mas tem competição capoeira? Capoeira tem mulher? Tem mulher que é mestra? Eu nunca vi. Então agora vamos, sabe, dar informação. Nunca viu? Vai ver na marra. Porque aqui no Facebook, amanhã, às 18 horas, eu vou estar recebendo a mestra Kodak, que é uma mestra referência, né, da região de Niterói e São Gonçalo, e vou estar recebendo também a contramestra Luana, que também é da mesma região. Elas são de grupos diferentes, né? Mas são referências no lugar delas, né? Na região delas, e vão estar aqui falando sobre a trajetória delas. Então, eu espero vocês aqui, quem é capoeirista, quem não é, para poder interagir com a gente amanhã. Começa às 18 horas e depois a gente emenda para segunda e vamos que vamos. Eu tô assim agora. Obrigada. Beijo. Beijo. Obrigadão. Beijo. Tchau, gente. Até amanhã.